Bom, e a gente já está recebendo aqui a doutora Geórgia Agostinho, ela que é infectologista, e ela vai falar um pouco para a gente sobre essa questão da dengue, que está preocupando aí as autoridades de saúde. A gente viu um aumento impressionante no número de casos em relação ao ano passado. Está preocupante realmente essa situação, né? Isso, doutora Geórgia, seja bem-vinda aqui ao nosso Tem de Tudo. Obrigada, muito obrigada. Ó, e é difícil a gente não conhecer uma pessoa ou ter um parente ou um vizinho ou um colega de trabalho que já não tenha passado pela dengue agora esse ano, né? Muita gente já infectada, por isso a gente separou alguns depoimentos de telespectadores, né, que tiveram dengue. A gente vai começar ouvindo a história do publicitário Arthur Vasconcelos, que ele contou pra gente que pegou a doença no final do ano passado, sofreu um bocadinho e a gente vai ver essa história agora. Eu senti muita dor de cabeça, moleza com fraqueza, dor no corpo. E aí foi passando uns 2, 3 dias, comecei a ter enjoo também. E falta de apetite. E aí, nesse tempo todo, foi mais ou menos quantos dias e como é que você fez? Você deixou de trabalhar, deixou de sair de casa? Como é que foi esse tempo todo você com a dengue? Como foi no finalzinho de dezembro, nesse período eu lembro que estava tendo um aumento no número de casos de Covid e suspeitas de influenza, né? Então, a princípio eu me isolei, fiz um isolamento, fiquei 3 a 5 dias isolado, fiz o teste suave, deram negativos tanto para Covid como para influenza. E aí eu cheguei aí na urgência, quando apareceram as manchas no corpo, e aí o médico plantonista perguntou quais eram os sintomas que eu estava sentindo e fechou o diagnóstico na dengue. E de fato eu comecei a melhorar da dengue depois que eu fui lá, que tomei alguns medicamentos na veia e continuei nos medicamentos para dor e febre. Deixei de trabalhar e aí eu fui melhorando da dengue depois de uns 15 dias mais ou menos. Melhorando, ficando menos indisposto, né? Os sintomas de dor de cabeça e febre foram melhorando também, mas eu lembro que depois que eu me recuperei, que eu voltei ao trabalho, eu continuei sentindo uma fraqueza, principalmente uma fraqueza muscular. E aí foi recomendado que eu voltasse aos poucos, né, fazer atividade física, até diminuir sumir por total o que eu estava sentindo. Até hoje a gente não sabe de onde é que veio esse foco da dengue, porque eu fui diagnosticado com dengue e minha família não teve. Geralmente é difícil da gente saber de onde vem o foco, né? Porque você pode ter todos os cuidados, mas você não sabe como é que está a casa do seu vizinho, de repente tem um terreno baldio na rua, é complicado. E já na casa da advogada Larissa Garcia, ela mora lá na Zona Leste, no bairro São Cristóvão, todo mundo na casa dela pegou dengue. E o pior, na vizinhança já foram registrados vários casos também, então acredita-se que o foco esteja na rua e contaminando a rua inteira. A gente vai ver o que ela diz. Meu nome é Larissa Garcia, eu moro no São Cristóvão e há 15 dias atrás minha mãe acordou de madrugada sentindo fortes dores. Inicialmente a gente pensava que era dores de trombose, mas após levar ao médico, fazer exames, ela foi diagnosticada com dengue. Na sequência eu peguei, a minha mãe ficou uns 3 dias, 4 dias sem caminhar, com muitas dores no corpo, muitas dores nas mãos. Ainda hoje ela sente essas sequelas da dengue, né? E logo na sequência fui eu. Eu não conseguia me levantar da cama, né? Eu não conseguia fazer esse movimento das mãos, porque meus dedos incharam, minhas juntas incharam. A gente vai no médico, eles não posso passar nada além de remédio para dor. E quando eu coloquei no grupo da rua, a gente tem um grupo da rua que a gente se ajuda, que a gente bota as informações importantes. Todo mundo colocou, aqui em casa tem 2 pessoas com dengue, tem 3. Então assim, meu quarteirão tem 2, minha rua tem 2 quarteirões. E nesse meio já tem mais de 10 pessoas, acho que tem umas 15 pessoas com dengue, diagnosticada com dengue, né? E como eu coloquei no grupo da rua, a dengue, o combate dela é um combate comunitário, porque não adianta eu limpar o meu quintal se o meu vizinho não limpa, né? Então assim, a gente todo dia coloca no grupo da rua, vamos olhar os quintais, vamos olhar as vasilhas, vamos tirar água. A gente está no período chuvoso. A dengue, ou chikungunya, ela tem que ser combatida de forma de comunidade mesmo. A comunidade tem que se ajudar, porque o mosquito, ele tem um raio grande, então eu cuido do meu, mas o meu vizinho lá da esquina não cuida. O mosquito que tá lá vem pra minha casa. E aqui na rua da gente, a gente tem um grande problema, a gente tem um terreno baldio.
né, que a gente não tem como ter acesso. Eu liguei para o centro de zoonose, eu passei uma semana ligando para o centro de zoonose, não veio ninguém aqui na minha rua. Então o que eu peço, olhem os quintais de vocês, porque a sequela, eu tô com mais de 15 dias que tive, né, meus pés eles incham muito ainda por conta, eu não consigo me locomover como antes, porque eu sinto muitas dores nas pernas. E aí o médico diz, Larissa, é só o tempo mesmo. Então é o que eu peço. A minha menina agora, ela tá com dengue, né? Ela tá nos últimos dias da dengue, né? E aí ela apresenta o rosto bem vermelhinho, porque a gente ficou bem empolada, né, com bastante coceira. Ela é uma criança de 3 anos que reclamou de dores nas pernas por conta da dengue. Então, todo mundo cuidar do seu quintal, para só assim a gente acabar com esse mosquito e poder ter saúde novamente. Então, doutora Geórgia, primeiro, hoje é dia do infectologista, né? Parabéns à senhora Muito obrigada. por esse trabalho tão importante. Muito obrigada. Os parabéns extensivos a todos os colegas. Tá certo. Olha, a gente vê aí os depoimentos e a gente vê que os sintomas da dengue são muito pesados, né? Muitas dores e eles duram por muito tempo, né, doutora? Sim. São sintomas muito limitantes, né? É uma doença que, de fato, ela causa uma incapacidade aguda, né? Inicia-se como uma doença febril e aí o paciente simplesmente é tanta dor, tanto desconforto, náusea, vômito, dificuldade para se alimentar, que o paciente fica incapaz para o mercado de trabalho, ele fica sem condição de fazer as suas necessidades diárias, né? E é uma doença que tem uma evolução muito parecida com chikungunya, né? Do ponto de vista clínico. E que é um outro quadro também muito incapacitante, que pode até prolongar essa incapacidade por mais tempo. Era isso que eu ia dizer. O meu filho teve chikungunya e assim, ele sentia dores nas articulações por mais de 1 ano. Então, não é só o momento da doença, né? Ela se estende por muito tempo, né, doutora? Na dengue, assim, fazendo um paralelo, na dengue você vai ter um risco maior de agravamento agudo, de precisar de fato de hospitalização, de terapia com medicação na veia. Na chikungunya esse risco existe, mas ele é menor, esse risco de agravamento agudo. Só que chikungunya tem essa característica de poder proporcionar um agravamento. Então, até 50% dos pacientes podem ficar com dores articulares que vão durar por mais de 3 meses, configurando, portanto, um quadro crônico, né? Olha isso. Agora, doutora, eu não sei se é impressão da gente que não é da área, mas a gente está vendo os casos de dengue agora bem mais graves. O que está acontecendo? Por que estão assim ficando tão graves esses casos com necessidade de internação? A gente está vendo que está aumentando o número de pessoas internadas com dengue. Por que está mais forte? A gente pode pensar em algumas explicações. Assim, do ponto de vista epidemiológico, não sei se já podemos concluir que a doença esteja com um comportamento mais grave. Mas veja só, se eu tenho um volume maior de pessoas internadas com determinado agravo, se eu tenho um volume maior de pessoas acometidas, primeiramente pelo agravo, pela doença, vai ter proporcionalmente um número maior de pessoas que vão agravar e que vão precisar de cuidados hospitalares. Então, assim, o próprio aumento de volume de doença na comunidade já pode explicar parcialmente o porquê de ter mais pessoas internadas. Além disso, nós sabemos que na dengue existe uma característica. O vírus tem 4 tipos, então nós podemos teoricamente adquirir dengue 4 vezes na vida. Uma vez adquirido um sorotipo, aquele sorotipo não será adquirido de novo. Entretanto, quando eu tiver dengue a 2ª vez, sendo que eu já tive uma primeira, a probabilidade, a chance de eu ter uma doença mais grave se torna maior. Então, isso também pode ser uma explicação. Nós podemos já ter uma população que já foi previamente exposta à dengue, a outros sorotipos, e que agora adquire o 2º episódio, o 3º episódio, com maior chance de agravamento. Outra coisa que tem chamado a atenção é muitos casos onde existe o comprometimento do fígado, inflamação do fígado. Sim. Isso também é uma coisa que a gente não ouvia falar em relação à dengue, que surgiu agora. Por quê? Bem, eu penso que isso tem muito a ver com esse maior volume de casos. Porque, veja, o vírus dengue, para nós que trabalhamos com assistência a pacientes com infecções virais, nós sabemos que esses vírus, eles têm um potencial, sim, de causar inflamação no fígado. Eles têm uma amizade pelo fígado. Então, eles podem causar um grau de inflamação, só que na maioria dos casos é uma inflamação de leve a moderada. Mas, inclusive, já é muito bem descrito que um sinal de alarme em dengue é dor abdominal intensa, vômito e aumento do tamanho do fígado. Por quê? Porque ele é sabidamente um vírus que tem um tropismo,
uma amizade pelo fígado. Nossa certo? Senhora. Uma amizade ao contrário. Ninguém né? queria essa amizade. Agora, veja só, quando a gente tem um volume maior de pessoas acometidas, aquela complicação que a inflamação hepática mais intensa, que eu esperava ver em menos pessoas, eu vou começar a visualizar mais, né? E, de fato, é um motivo importante de internação. Agora, em relação a isso, tem que ter uma atenção ainda maior em relação aos medicamentos que se toma. A gente sabe que são restritos e isso é muito importante, a medicação correta para quem está com dengue, né? Pode agravar seriamente aí, se a pessoa tomar o medicamento errado, a doença, né, doutora? Porque, na realidade, assim, o paciente está em casa e aí inicia um quadro de febre e dor. A princípio, não tem como o paciente, por conta própria, saber exatamente qual vai ser o diagnóstico, mas é, sem dúvida, no nosso contexto, uma suspeita de dengue. Então, é bom ter o cuidado de só utilizar o que a gente chama de analgésico comum. Vai ser utilizada a dipirona e vai ser utilizado o paracetamol, podendo inclusive alternar entre os dois, de modo a não utilizar um volume muito grande de um deles. A gente sabe que a dor é muito intensa e o paciente realmente fica funcionando à base de analgésico. E às vezes, né? a febre nem consegue baixar com aquele medicamento e para você não repetir no curto intervalo, tem que fazer esse revezamento. Antes do momento da próxima dose, a febre já volta, ou às vezes ela nem passou, ela só esfriou um pouco e aí você já opta por utilizar a outra droga, ou seja, dipirona alternado com paracetamol para controlar o sintoma. É uma queixa muito comum da população, assim, dizer que vai ao médico, o médico só passou dipirona. É porque, de fato, é isso que precisa ser feito nesse momento agudo. É hidratação, é muito importante fazer uma meta. Então, se eu tenho um quadro agudo de febre com dor, eu devo me esforçar para tomar muito líquido. Vamos pensar aí em 3 litros de água durante as 24 horas, pelo menos, espaçadamente, de forma a urinar bem, a manter um bom volume urinário, porque a desidratação vai ser um dos principais fatores para agravamento. E o analgésico, como foi mencionado, evitando anti-inflamatório e evitando corticoide. Então, não utilizar outros remédios de dor que a gente possa ter acesso fácil, mas que não estão indicados se eu tenho suspeita de dengue. Tá certo, doutora Georgia. A gente agradece sua participação e de resto, gente, são aqueles cuidados que a gente sabe que é de responsabilidade de todos. Não é só por você, por sua família, mas também por a sua comunidade inteira. Então, vamos redobrar aquela atenção, não deixar nada que possa acumular água, né? Tá sempre fazendo a limpeza aí de seus quintais. Aqueles cuidados que todo mundo já está cansado de saber, né, doutora? Sim. Essa, na verdade, é a única forma de prevenção que nós dispomos e que nós devemos zelar por ela, né? Tá bom, doutora, a gente agradece sua participação muito esclarecedora. Muita gente assustado com essa onda de dengue também, porque aparentemente, como a gente viu aqui, né, são sintomas que estão vindo mais fortes, né? Mas como foi explicado, é porque o volume de pessoas com a doença também cresceu.